Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. O objetivo do nosso canal é trazer toda segunda-feira um tema relevante, importante e aplicável para você que trabalha com o movimento, que trabalha com o método Pilates ou gostaria de iniciar a sua formação no método. Se você tem nos acompanhado, não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com seus amigos, ativar as notificações e deixar o seu like em nossas aulas. Só assim nós vamos atingir um maior número de profissionais que trabalham com o movimento. O tema da aula de hoje é como avaliar a função do quadril nas nossas aulas de Pilates. Como conteúdo da aula, nós vamos relembrar a anatomia do quadril, falar da ação dos músculos que cruzam o quadril, a amplitude de movimento fisiológica e como avaliar a funcionalidade do quadril com exercícios de Pilates que nós trabalhamos no nosso dia a dia nas nossas aulas. Então, relembrando um pouco da osteologia do quadril, o quadril consiste na articulação coxo-femoral, que é o encontro da cabeça do fêmur com o acetábulo. Então, o acetábulo ele está na pelve, que é formada pelos ilíacos e conectada anteriormente pela sínfise púbica e posteriormente pelo sacro. Aqui abaixo nós podemos identificar a tuberosidade isquiática. Acima nós temos a crista ilíaca, mais anteriormente, nessa pontinha aqui nós temos a espinha ilíaca antero-superior e abaixo, que normalmente não é palpável, a espinha ilíaca antero-inferior. Depois nós temos a articulação propriamente dita. Essa parte mais estreita do fêmur é o colo do fêmur. Lateralmente nós temos o trocânter maior e medialmente o trocânter menor. A pelve, ela tem uma conexão muito íntima, né, com a coluna através das articulações sacroilíacas. Essa articulação é responsável por toda a nossa transferência de carga, de baixo para cima e de cima para baixo. E aqui atrás, essa pontinha é o túber isquiático. Então, é também uma proeminência óssea que normalmente não é palpável, mas é de grande importância para a nossa avaliação da funcionalidade do quadril. Numa vista anterior, primeiramente nós vamos falar dos músculos flexores de quadril. Então, quando nós pensamos nos motores primários da flexão do quadril, nós temos o reto femoral, que vai agir principalmente nas amplitudes iniciais de flexão, e o ilho-psoas, que vai agir na amplitude acima de 70 ou 80 graus. Então, esses dois são os motores primários. Mas nós temos outros músculos do quadril que assistem a flexão, que ajudam o ilho-psoas e o reto femoral, que é o pectíneo, o adutor longo e magno, principalmente, e o tensor da face lata. Além desses músculos, o sartório. Então, por que saber desses músculos que dão assistência, que ajudam o reto femoral e o ilho-psoas é importante? Porque é através desse conhecimento que nós vamos identificar uma disfunção de movimento. Então, por exemplo, uma pessoa que tem os adutores dominando a flexão do quadril vão tender a medializar a articulação. Indivíduos que têm os abdutores dominando a flexão do quadril vão tender a lateralizar, a abduzir o quadril durante a flexão. Então, é importante que a gente consiga identificar isso nos nossos alunos, se a flexão está vindo pelo motor primário, pelos adutores ou pelos abdutores do quadril. Posteriormente, nós temos o glúteo máximo, que é de grande importância, é o motor primário da extensão do quadril. Ele que dá base
né, para o nosso tronco, para a nossa coluna. Então o glúteo máximo é muito importante, é um músculo postural que nos ajuda a mantermos o nosso tronco contra a ação da gravidade. Eu tenho aqui do outro lado o glúteo médio, a porção posterior. Dentro da pelve eu tenho os rotadores profundos do quadril, os rotadores externos, eles que fazem a artrocinemática do quadril, então que vão fazer o movimento articular da cabeça do fêmur com o acetábulo. E nós temos os isquios surais, os mediais, que são o semitendíneo e o semimembranáceo, e os laterais, e o lateral, que é o bíceps femoral. Então, é importante nós notarmos que os músculos isquios-surais, eles não estão na articulação coxofemoral, eles estão nos isquios. Então, por isso, eles não são motores primários da extensão do quadril. Na vista lateral, eu tenho, então, o glúteo médio, né, a porção posterior e anterior, o tensor da face lata, que é um músculo pequeno, porém a banda iliotibial aumenta a capacidade dele, né? E a banda iliotibial, ela é bem importante para que a gente identifique alguma disfunção de movimento, porque o glúteo médio insere nessa banda iliotibial, o glúteo máximo, o tensor da face lata, também o vasto lateral e o bíceps femoral. Além disso, ela permeia todos os músculos da coxa. Então, ela é de grande importância para que nós possamos identificar uma disfunção de movimento nessa articulação. Aqui nós temos os 6 rotadores profundos da pelve, que é o piriforme, o gêmeo superior e inferior, que nós não estamos conseguindo visualizar muito bem nessa imagem, o obturador externo e interno e o quadrado femoral. São esses músculos, então, que fazem a artrocinemática do quadril. O nervo ciático, ele passa ou abaixo do piriforme ou por dentro do piriforme, né, no meio dele. Por isso é tão comum a síndrome do piriforme, porque o piriforme acaba comprimindo o nervo ciático quando ele está tensionado. Quais são então as amplitudes de movimento fisiológicas do quadril? Então, a flexão é de por volta 120 graus com o joelho fletido. Com o joelho estendido é mais ou menos de 70 graus, então abaixa bem a amplitude de movimento. Eu escuto muito no meu dia a dia as pessoas falando que tem encurtamento, né, da parte posterior da coxa, mas a amplitude fisiológica é de 70 graus, então com a perna estendida. Então dificilmente nós vamos encontrar no nosso dia a dia um aluno que realmente tenha um encurtamento dos posteriores da coxa. O que é comum acontecer é uma diferença de rigidez entre os extensores e os flexores do quadril, mas isso não é considerado um encurtamento. O teste, então, é a flexão de quadril com a perna estendida até 70 graus, para saber se o seu aluno tem ou não um encurtamento. A amplitude de extensão do quadril é de 20 graus, então é uma amplitude pequena. Se eu passar de 20 graus, provavelmente eu vou ter uma inclinação anterior da pelve, uma extensão da coluna lombar. Então, pensando somente na articulação coxofemoral, a amplitude de movimento é pequena, é de 20 graus. E, assim, na minha prática, eu vejo que é comum as pessoas ainda não terem essa amplitude de movimento, sem inclinar a pelve e estender a coluna lombar. Então, às vezes as pessoas têm uma amplitude negativa de extensão do quadril. Então, é uma forma também de identificar uma disfunção de movimento. A abdução do quadril
ela é de 40 graus. Então, também é um movimento pequeno. Se eu aumentar a amplitude de movimento da abdução do quadril, é provável que eu tenha uma inclinação lateral da pelve e uma inclinação lateral da coluna. Então, puramente da articulação coxo-femoral, nós temos a amplitude de 40 graus. Para que eu consiga fazer a abdução do quadril, eu preciso que os adutores permitam que os abdutores trabalhem para que essa abdução aconteça. Então, a amplitude de movimento dos adutores, ela também é importante para que eu consiga ter realmente uma abdução de 40 graus. A amplitude de adução é de 25 graus, ela é menor, né? Então, eu também tenho que ter uma amplitude de movimento dos abdutores do quadril para permitir que a adução do quadril aconteça puramente pela articulação coxo-femoral. Nós temos também uma amplitude de rotação medial ou interna e uma amplitude de rotação externa. A amplitude de rotação medial do quadril vindo para dentro, né, aproximando aqui, é de 35 graus. E a amplitude de rotação externa é de 45 graus. Então, sempre nós vamos fazer esse raciocínio. Para que o agonista do movimento realize o movimento, eu preciso que o antagonista desse movimento permita que ele aconteça. Um outro movimento combinado, né, da articulação coxo-femoral, da pelve, da coluna lombar, é a antiversão e a retroversão do quadril. Então, a anti e a retroversão, ela não é um estado, mas ela é um movimento, tá? Porque às vezes eu vejo, na avaliação postural, as pessoas avaliando como pelve retrovertida e pelve antivertida. E, na realidade, é esse movimento de báscula posterior e anterior da pelve que nós chamamos de anti e retroversão. Então, verificar essa amplitude de movimento também pode nos ajudar a entender como que está a função dessa região. Qual que é a amplitude de retroversão? Qual que é a amplitude de antiversão desse meu aluno? Então, a amplitude de antiversão, normalmente ela é maior que a amplitude de retroversão. Então, qual a forma que nós podemos, qual o exercício que nós podemos utilizar no Pilates para identificar essa funcionalidade do quadril? A extensão de um quadril é um deles. Então, quando eu faço a extensão do quadril, eu tenho que contrair primeiro o glúteo máximo e depois os isquiosurais. Não foi isso que nós falamos anteriormente? Que o glúteo máximo está na articulação coxo-femoral. Os isquiosurais não estão, eles estão lá no isquio. Então, quando eu faço a extensão do quadril, eu tenho que ver o glúteo máximo contraindo primeiro que os isquiosurais. Essa disfunção de movimento, de contrair primeiro os isquios para depois o glúteo máximo, ela é bem comum, principalmente nas mulheres. Aí é especulado que essa predominância nas mulheres possa ser por uma pelve mais alargada e um aumento do ângulo Q, que é aquele ângulo que é formado entre o quadril e o joelho. Então, quem não consegue identificar olhando, né, a extensão do quadril, quem contrai primeiro, se o glúteo máximo ou os isquiosurais, uma forma que teria era colocando a mão realmente no glúteo máximo e nos isquiosurais, pedindo sempre a permissão do aluno. Um outro movimento que nós usamos para identificar a funcionalidade do quadril é a abdução de quadril. Quando eu faço a abdução de quadril, eu tenho que ativar primeiro o glúteo médio posterior, que está no quadril, para depois ativar o tensor da face lata. Então, o motor primário da abdução do quadril é o glúteo médio
o glúteo máximo para depois ativar o tensor da face lata. Para que isso aconteça, o meu quadril ele tem que estar a 0 grau no plano frontal. Uma disfunção bem comum nos alunos na hora de fazer a abdução é fazer junto com a abdução de quadril uma flexão de quadril. Então eu tenho que ver esse quadril bem alinhado aqui lateralmente para avaliar realmente a abdução do aluno. Então, quando eu faço esse movimento de abdução só pelo quadril, pela coxa femoral, eu não posso nem inclinar a pelve lateralmente e nem realizar a flexão lateral da coluna. Um outro movimento que nós podemos avaliar é a amplitude de retroversão e antiversão. Eu posso avaliar tanto sentado quanto em decúbito dorsal, que é até uma forma que nós temos de ensinar para o aluno o posicionamento da pelve neutra. Então, eu vou pedir para o meu aluno fazer uma retroversão da pelve, que é bascular posteriormente, e uma antiversão da pelve, que é bascular anteriormente. E aí eu vou ver a amplitude de movimento do meu aluno. O que é bem comum é eles terem uma amplitude de antiversão reduzida, principalmente os homens que normalmente têm uma postura mais retrovertida. Então, através dos nossos exercícios de pilates, tanto de extensão do quadril, quanto abdução e retro e antiversão da pelve, nós conseguimos ler, identificar como que está a função do quadril do nosso aluno. Se ele tem as amplitudes fisiológicas de movimento, ou se tem alguém, ou alguns músculos que impedem que esse movimento aconteça. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo da aula de hoje. Nós temos outras aulas no canal que pode complementar, como a aula de membros inferiores, também a aula de lesão dos membros inferiores, que pode nos ajudar a entender um pouco mais dessa aula de hoje. Tá? Um grande abraço e uma boa semana a todos.